Olá, bem-vindos ao Curadoria Ilst. Hoje com o programa Tentáculos. Antes da gente começar, eu queria fazer aquele tradicional chamamento à inscrição no canal Curadoria Ilst, essa parceria entre o Instituto Hilda Ilst e o portal A Cidade On, do Grupo IPTV. Inscrevam-se aqui no canal do YouTube, apertem a sinetinha, né, para receberem as notificações da nossa programação, acompanhem a programação, façam sugestões, críticas, comentários. A gente quer muito ouvi-los e saber o que mais vocês querem debater aqui no nosso canal de cultura. Hoje a gente vai falar de poesia, claro. Como sempre, hoje a gente vai falar com o pessoal do Revistas de Cultura, a Ana Simonassi e o Sérgio Com, que são poetas e editores da Revistas. E bem-vindos, obrigado por aceitarem o nosso convite. Sejam bem-vindos à Casa do Sol virtual aqui do Curadoria Ilst. Obrigada, Renato. Obrigado a vocês. Daniel, e aí, o que a gente vai conversar aqui? Você que é o que entende de poesia aqui na nossa dupla dinâmica. Olha, bom, primeiro eu queria agradecer muito a presença de vocês dois. Para a gente é muito legal poder estar conversando com vocês hoje. Eu queria abrir com uma pergunta, digamos assim, de interesse da casa. O Sérgio entrevistou a Hilda, né, um pouco antes, 1 ano, 2, mais ou menos, antes dela morrer, né, não lembro se 2002, 2003, por aí, né, e muita coisa mudou, né, nessa época a Hilda estava começando a sentir a mudança dos ares na vida editorial dela, né, ela tinha acabado de chegar na Globo, ela estava começando a ver os livros todos em catálogo, o público começando a aumentar, enfim. E ela, infelizmente, morreu pouco tempo depois. Ela viu esse começo, viu muito feliz, mas não viu todo o crescimento de depois, né? Independente do caso específico da Hilda, eu tenho a sensação de que muita coisa mudou entre o que era esse século XX e o século XXI, né? Principalmente pegando a vida editorial da Hilda, Masao Uno, esse universo principalmente das editoras independentes hoje, enfim, na última década. Queria que você desse uma pincelada, primeiro para a gente montar o cenário, desse uma pincelada nisso. Então, é muito curioso. Quando eu entrevistei a Hilda Hilst, eu pedi uma autorização para ela para publicar uns poemas na revista junto. E eu tenho até hoje um fax dela dizendo: Sérgio, como tem o direito de publicar o que ele quiser, meu, quando quiser. Tipo, era uma informalidade total, assim, não havia você via que tinha um desejo de ser publicada e não existia, sabe, uma coisa meio desarmada em relação ao valor da obra, ao comércio, ao mercado, a tudo isso. Eu acho que, para falar dessa mudança que existiu, acho que é uma mudança muito real, essa sensação, dá para lembrar aquele conto do Borges, Os Dois Labirintos, do rei que faz um labirinto cheio de paredes e do rei que coloca outro rei no meio de um deserto, sem nenhuma parede, e também é um labirinto, e os dois se perdem nos seus labirintos, os respectivos labirintos que desafiaram eles. Eu acho que a gente vivia o deserto. O século XX, especialmente no Brasil, que não conseguiu constituir um cenário de poesia, um meio para a poesia de uma forma muito profissional, aquilo era um deserto. Você tinha pouquíssimos livros, você tinha autores importantíssimos fora de catálogo, inacessíveis. Era muito difícil você ter uma obra completa, uma antologia. Às vezes aparecia um livro novo do poeta, mas você não tinha acesso ao anterior, não tinha acesso à trajetória do poeta. Era muito raro isso, e era muito restrito aos grandes nomes. Hoje, a gente vive um desafio contrário. Hoje, sim, são publicadas centenas e centenas de livros, às vezes milhares de livros de poesia por ano. Então, o desafio é esse excesso. Quer dizer, agora esse labirinto foi do excesso, não da falta, né? Como ler, como ter uma curadoria frente a um cenário onde
não há uma curadoria, não há uma edição, uma curadoria prévia das editoras, há uma publicação em excesso. É também um complicador, quer dizer, você tem centenas de livros que não têm leitores, que não têm reflexão crítica, que não chegam na livraria. Então, assim, eu sempre falo sobre isso, que existe um questionamento entre o editar e o publicar. O publicar é trazer a público. Se edita muito, mas pouca coisa vai a público mesmo. Quer dizer, muita coisa acaba se perdendo dentro de um espaço totalmente não sem ecos, né? Você não tem eco nenhum de muita coisa que é feita, né? Agora, o que é importante é que, de uma forma ou de outra, a poesia está fortalecida. Acho que as pessoas se sentirem capazes de publicar, tal, permitiu que muito mais gente adotasse a poesia como uma possível linguagem para ela. Uhum. E isso é muito importante, porque a gente vê, por exemplo, que para alguns autores importantes hoje, a tiragem é muito mais alta do que seria 20 anos atrás, por exemplo. Você tem muito mais leitores. Então, eu acho que, assim, desafios sempre há de pintar por aí, né? Sempre pintarão por aí, mas de alguma forma a poesia se fortaleceu nesse período. Eu acho maravilhoso você ter uma Hilda Hilst, que é uma poeta difícil, não uma poeta simples, com uma edição feita para a Companhia das Letras, com circulação ampla. Quer dizer, a gente está falando hoje de que há um interesse pela poesia que não se restringe àquela poesia que busca uma facilidade para o leitor, uma resposta rápida. Uhum. Uma poesia tão complexa quanto a da Hilda Hilst tem capacidade de lidar com a juventude de uma forma muito forte. Nós sabemos quanto maravilhosa essa poesia é. Uhum. Uhum. E tem um público jovem muito forte, né? A gente vê que até a gente conversa bastante sobre isso. A Hilda conversa muito bem com esse público jovem, esse público do século XXI, né? Talvez até aquela coisa do poeta que está um pouco à frente do tempo, né? A gente viu, esses dias o Daniel me mandou um vídeo de uma resenha que um americano, acho que suponho que era americano, ele estava falando em inglês. De americano, ele é de Portland. Portland, é mesmo. E ele falando, pô, quanto ela é incrível, que poeta incrível, quer dizer, fazendo uma leitura e falando que ele está gravitando em direção aos escritores brasileiros, que tem uma força incrível, tal. Quer dizer, de novo, é sempre aquela coisa, a gente tem uma produção criativa enorme, potente, com inúmeras influências de culturas diferentes, né? A gente tem essa coisa da África, da própria América, da Europa, da Ásia, tudo entra aqui nesse caldeirão, tal. A gente valoriza pouco isso, mas isso tem um efeito bom. E aí a gente não consegue se colocar no mundo com essa potência toda. Tem que vir o cara lá fora para falar, cara, eu li um negócio do Brasil incrível. Aí, de repente, começa todo mundo a ler. Como é que esse trabalho de vocês aí ajuda a qualificar, a fazer essa curadoria, talvez, né? Como você estava falando, que não é feita pelas editoras, que é bom, imprima, edite e solte no mercado. E aí, como que a gente ajuda a galera a ler? Como que a gente ajuda as pessoas a lerem Hilda? Ou lerem qualquer outro poeta, esteja por aí, Sérgio Con, Ana Simonazzi? Como é que as pessoas... Hoje em dia, né, com esse desafio, como o Sérgio colocou, como o Renato está trazendo também, tem essa questão da autopublicação, da facilidade também de muitos autores. Tem até uma história, né, que teve um episódio na Flip que era um palco aberto e a fila para os poetas subirem e falarem poesia era enorme, mas não tinha nenhum para assistir. Então, hoje em dia, isso é um pouco parte do cenário que a gente tem hoje, de certa forma, também na poesia, né? A gente tem uma profusão, mas, ao mesmo tempo, essa profusão amplia vozes, né? Essa profusão traz novas vozes cada vez mais ao longo do tempo, com a poesia, a militância negra também se colocando forte, com os cordelistas se colocando forte, com a poesia indígena também chegando forte. Nós tivemos uma mudança muito grande no chamado cânone da poesia brasileira. Então, você tem aí todas as
segmentações, né, de homens brancos, mulheres indígenas, homens indígenas, mulheres negras, homens negros, enfim, diversas segmentações que nós temos, que é uma discussão muito forte, identitária hoje na poesia. A poesia cada vez mais começa a se pautar nisso, as próprias flips começam a trazer em sua curadoria autores diferentes, contemplando novas discussões. Então, isso vai trazendo uma modificação muito forte no cânone, digamos assim, como eu estou chamando aqui, mas, bem, tem que arrumar uma palavra para isso, né? Antologia, talvez, da poesia brasileira, né? Essa talvez, arqueologia, enfim. Cartografia. Cartografia legal. Essa cartografia da poesia brasileira que está cada vez mais em transformação. Então, assim, fazer uma curadoria hoje é também entender esse lugar. Então, quando a gente quer, na revista de cultura, né, como você perguntou, a gente busca trabalhar muito com, de certa forma, uma memória da cultura brasileira. A gente trabalha com diversas áreas, quadrinhos, música, também com literatura. Então, assim, com ensaios, né, de pensamento. Então, quando a gente vai olhar pensadores que estão pensando o Brasil, a gente vai ter desde Mário de Andrade, pensando isso no passado também, Joel Rufino, a gente vai ter Carla Rodrigues, então Maria Rita Kell. Vão ter vários pensadores que vão estar numa linha que a gente pensa de trazer um panorama mesmo, como a gente pensa nas outras coleções. Quando a gente vai falar de música ou de quadrinhos também, a gente vai tentar sempre fazer algo um pouco didático, porque um assunto que eu e o Sérgio a gente conversa muito, que é muito caro para a gente e para muitos outros pensadores de cultura também, é a memória. Então, a gente tem visto cada vez mais que não existe uma memória da poesia, não existe uma memória, né? Você quer falar um pouco? Então, eu vou falar assim, na coleção de poesia, por exemplo, a gente está pensando uma coleção de poesia para Portugal. Quando a gente pensa nessa coleção, vem uma antologia do poeta e vem no fim uma entrevista grande com o poeta. Uhum. Porque, assim, eu acho que não faz sentido mais para você publicar um livro em Portugal, você querer publicar só o poema e não trazer o contexto daquela poesia, não trazer uma referência distante, mais... né, o negócio. Porque, assim, a gente tem que apresentar, a gente tem que, a Hilda Rios só cresce com o contexto em volta dela, com a forma de inserção dela, com a forma de relação dela. Você pega isso para vários outros poetas, quer dizer, é importante você trazer, de alguma forma, informações que formem realmente aquele leitor. Então, acho que, assim, esse trabalho de formação do leitor é um trabalho de qualificação do auditor mesmo. Assim, acho que quando eu falo sobre a importância do auditor, ele está meio nisso, quer dizer, não é só publicar. Você tem que publicar e você tem que apresentar aquela publicação, aquela obra de uma forma qualificada para o leitor possível e para expandir esses leitores também. E são escolhas também, né? Quando você pensa essa questão da edição, você pode tanto fazer um livro super abstrato, artístico, com uma capa inovadora, com uma seleção de poemas, por exemplo, da Hilda, que seja super diferente ou até mesmo difícil para causar um estranhamento, mas você também pode fazer uma outra escolha, que é fazer um caminho onde seja algo mais de formação, de certa forma. E vocês têm um trabalho que eu acho que dialoga com essa vocação, né, de construir um caminho de formação, que é o trabalho que vocês têm com pensadores e com poesia indígena, né? E queria que vocês contassem um pouco disso, porque é um trabalho muito interessante. É um trabalho difícil, né? A gente está construindo, quer dizer, hoje, por acaso, a gente está fazendo uma revista agora sobre poesia indígena, que é uma revista diferente do que eu já fiz antes, porque quando eu escrevi sobre poesia indígena antes, eu escrevi sobre tradução de cantos ameríndios, feita muitas vezes por acadêmicos, por poetas e tradutores que são vinculados a esse universo da academia, de uma preocupação muito grande formal, de uma preocupação... Essa revista é uma revista que está trazendo os autores indígenas contemporâneos, que estão escrevendo eles agora. E em português. Já escrevem. Oi? Escrevem em português mesmo. Escrevem em português. E que tem uma intervenção e tem uma reflexão exatamente não só sobre a cultura deles, mas por esse diálogo com a nossa cultura. E o que foi interessante é que daí a organizadora da revista, que é a Júlia do Rico, que é uma pesquisadora indígena, uma Makuxi, ela falou para mim, Sérgio, aquele texto seu, você quer publicar aquele texto seu?
Eu falei, cara, não dá mais, porque de 2013 para 2020 mudou tudo tanto, que aquele texto não cabe mais, porque essa inserção desses poetas indígenas, essa inserção desses pensadores indígenas, esse fim dessa mediação que existia da academia, dos antropólogos e tal, em relação à cultura indígena, fez com que tudo mudasse. Toda a cartografia que a gente estava falando, a cartografia da poesia indígena mudou também. E os olhares, as questões, eles trouxeram questões, quer dizer, eles trazem questões em relação a como foi visto, não só a cultura deles, mas a poesia deles, que é muito importante colocar agora. Então assim, fazer esse trabalho é um trabalho de permanente releitura. Não dá, você não estabelece uma questão. Não dá para você achar que você cumpriu esse trabalho em 2013 quando você fez um texto, ou quando você apresentou uma antologia. Porque está em construção isso, e está numa construção muito rápida e muito... É muito impressionante de ver, né? Porque a rede social, por exemplo, né? Você tem a juventude indígena é muito, muito adepta da rede social. Eles estão trocando experiências entre eles, o Brasil inteiro. Povos diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, trocando experiências, pensando em engajamentos, pensando construções da literatura, atuações na cultura, que leva a uma, sei lá, uma efervescência realmente está acontecendo. Assim, eu acho que é algo que a gente só vai conseguir entender a dimensão e a força daqui a muito tempo. Vai demorar muito tempo para a gente conseguir entender o quanto forte tem sido essa construção. E então esse trabalho, eu acho que é um trabalho permanente de estar atento e de saber também a hora de deixar falar, né? Eu acho que a gente às vezes o pensar e o atuar é muito mais você não atuar. Sair de cena. Às vezes é muito mais você ficar quieto do que você falar, né? É porque essa questão da cultura indígena incita em debate. Eles mesmos, enquanto identidade, né? Porque são várias identidades, na verdade a gente chama todo mundo de indígena, mas são várias nações, várias etnias, várias culturas que, claro, tem uma relação e tal, mas são diferentes e com identidades diferentes, né? Então, isso tudo, e se eles devem se inserir, se eles não devem se inserir, quanto que preserva, quanto que não preserva, quanto que mistura, quanto que não mistura, tudo isso está num momento muito em pauta, né? Assim como a questão do negro, né? Do africano, até mais do que o negro, porque tem uma cultura muito forte que está agora por questões X aí mais efervescentes, mas que também tem um trabalho legal de slam, né, e que entra muito nas escolas, né, já está entrando com até mais do que essa coisa indígena. O slam entra muito forte nas escolas para trazer poesia. A gente entrevistou um cara há um tempo atrás, o Emerson Alcalde, de slam interescolas, e como isso faz a molecada ler poesia. Né? Porque o cara fala, peraí, então vou buscar umas referências aqui para fazer a minha. E aí forma esses leitores, né? Então também tem isso, né? Trazer para esse leitor que você quer criar, como você falou, expandir os leitores e descobrir onde eles estão, trazer os indígenas, trazer o africano, trazer o europeu também, trazer o brasileiro, porque a gente esquece que a gente criou uma identidade, tem uma matriz aí, né? Fez misturada, mas é uma matriz brasileira. Como é que é esse caldo aí de slam? Esse é um indígena, assunto muito Brasil. denso, né? É um assunto muito complexo, que tem discussões muito profundas surgindo hoje, né? É um campo muito delicado e muito, justamente por ser tão efervescente. E o slam em si, uma coisa que eu gosto muito, assim, admiro muito, não participo, minha poesia não está nesse lugar, minha poesia é mais escrita, eu como poeta trabalho com surrealismo, é outra questão. Mas acompanho há muito tempo. Em 2017, o slam começa a ficar muito forte no Brasil, aqui no Rio, pelo menos. Eu e Sérgio somos do Rio de Janeiro, né? Sérgio é um paulista radicado aqui no Rio. Eu sou um carioca por parte de filho. Então, assim, aqui no Rio de Janeiro, em 2017, o movimento começa a ficar muito forte, como, por exemplo, com Sabrina Azevedo, Sabrina Martina, que cria um coletivo no Morro do Alemão, Carol da Alfarra, uma série de poetas que vão, cada uma surgindo em um canto do estado do Rio, formando núcleos, formando batalhas de slam.
o slam poetry ele vem dos Estados Unidos, né? E ele chega aqui com essas batalhas de poesia através da slammer Roberta Estrela Dalva, que vai lá para São Paulo, vai aí para São Paulo, né? Fundar toda essa trajetória do slam poetry, que vai aos poucos tomando o Brasil e chegando numa proporção bem forte, onde são essas batalhas. Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos a experiência que eu tenho, acompanhei muito o SESC, fazendo trabalhos como a Palavra Líquida, a última edição, que fez aí um campeonato no estado do Rio de slam poetry e que atingiu muitas escolas também. Então, assim, eu pude ver muitos alunos, garotas de 14, 15 anos, batendo no peito, dizendo quanto curtem poesia e fazendo seus próprios poemas muito pautados na oralidade, né? O slam trabalha muito com oral. Então, eles recitando seus próprios poemas e poemas de muita opinião, de muita força, que falam sobre violência, sobre situação, enfim, do país, sobre pensar a América Latina. Eles vão discutir desde temas como a América Latina até temas como o corpo. Então, assim, é um movimento que surgiu e vem surgindo nos últimos anos com muita força. Então, tem sido um momento interessante da poesia. Eu gosto de pensar sobre o slam, é uma provocação minha, quando a gente pensa sobre os dadaístas, o quanto a estética dadaísta, aquela coisa, ou os futuristas, eles estão preocupados em achar uma forma da poesia ser uma partitura. Eles é uma poesia para performance e eles querem trazer a poesia de volta para o papel. Então, muito aqueles poemas, com aqueles brancos, aqueles tempos do poema, aqueles vazios, fazem parte dessa releitura como partitura mesmo. Eu queria ver a forma de uma tradução dessa poesia oral para o papel de novo. Quer dizer, quando eu vejo muito slam, às vezes é muito comum que levem para o papel como versos, simplesmente versos, de uma forma crua. Mas não tem a potência da fala, né? De onde a entonação. Em qual verso e a performance, né? É uma coisa de performance, além da poesia, seria legal, né? Pensar no papel. Assim, acho que tem uma provocação divertida que seria repensar como fazer para a poesia do slam mostrar sua mesma força performática no papel também. Porque isso já aconteceu na poesia marginal dos anos 70 também, que virou muito oral no segundo momento dela, mas no papel ela ficou aquém da performance, porque ela não absorveu essas questões. Nos anos 70 é interessante comentar também, né, o movimento da Nuvem Cigana. Então, isso, que são os poetas que fizeram isso, né? Não quer contar um pouco? Então, que são os poetas que... É a turma da poesia marginal, formada por Chacal, Bernardo Vilhena, Charles Peixoto, que faziam as artimanhas, que era uma coisa incrível. Eles tinham coisas incríveis de resistência política. Por exemplo, eles descobriram que jovens cabeludos não poderiam se reunir sem ser presos. Óbvio, ditadura. A não ser que estivesse jogando futebol. Então, para fazer as reuniões deles, faziam uma pelada. Eles jogavam futebol e depois eles se reuniam para discutir a questão das políticas, né? Então, qualquer problema era que a gente está discutindo uma falta que foi ou não foi. Exatamente, exatamente, uma violência que está ali. Mas é muito interessante essa questão, porque eu acho que eu acho importante pensar como traduzir a performance para o papel e a poesia escrita, influenciar e reabrir questões, né? Usar isso também para a gente se questionar também. E vocês acham que isso é um trabalho de quem? De qual dos personagens do mundo editorial? Do editor, de uma revista de cultura, do próprio poeta? Quem que? Todos, né? Educador. Essa tradução. Essa tradução para o papel? Eu acho que é mais do artista. Eu acho que, claro que, assim, em primeiro lugar, eu acho interessante dizer que o editor, ele tem um papel hoje no Brasil muito pouco conhecido, muito pouco palpável. As pessoas não sabem muito bem o que é a figura do editor. Nem os próprios autores muitas vezes sabem o que o editor faz. Em outros países, você vê uma trajetória maior de grandes editores, as pessoas têm algumas referências. No Brasil tem um imaginário, é muito curioso, porque existe um imaginário do editor, que é aquela figura que um dia vai chegar para um grande poeta, vai perceber um grande poeta, vai pescá-lo e vai publicá-lo e vai fazê-lo rico e vai levá-lo para muitos eventos. O quanto na prática não existe isso, essa possibilidade no Brasil. Aqui os editores são grandes guerreiros,
são pessoas que estão, às vezes, tirando dinheiro do próprio bolso para conseguir imprimir um livro numa gráfica. Eu acho importante isso que ela colocou, porque eu acho que é uma questão que a gente viveu, assim, a autopublicação, as novas mídias, a rede social, ela deu uma ideia de que o editor era uma pessoa que cada vez mais não agregava valor, mas estava quase roubando o trabalho alheio para ganhar dinheiro em cima. Se criou uma imagem muito negativa do editor, por isso tornou menos necessário. Ele ficou num papel também que poderia ser algo onde o designer completa, o cara que faz a capa, que diagrama, mas, na verdade, o editor, quando ele tem uma trajetória editorial, editores que, por exemplo, nós admiramos muito, são editores que têm um conhecimento do assunto a ponto de conseguir trabalhar aquele livro, fazendo apresentação, fazendo cortes, fazendo ajustes, fazendo que o livro se transforme em um outro objeto de arte ou de conhecimento, ou trazendo coisas que possam enriquecer aquele livro. E pode ser um provocador, né? Então, quando você perguntou papel, eu acho que, assim, às vezes, um provocador pode ser uma forma muito interessante, né? Se você provoca, você instiga, se você vira e fala, legal, você fez assim, mas e se você fizer assado? Como vai ser? Às vezes isso pode causar um impacto muito grande numa construção de uma linguagem. Desde a pergunta de você falar para o autor, você quer publicar ele pequenininho ou você quer fazer um livro gigantesco, como Obras que Massaono, né, fazia também? Tem mudanças, às vezes, que são fundamentais. Mas, assim, isso eu estou falando aqui sobre o papel do editor ser mal entendido, mas, ao mesmo tempo, respondendo a sua pergunta, eu acho que vai muito do autor, ele pensar como trabalhar essa performance no papel, mas com a ajuda do editor, talvez isso seja mais fácil, talvez provocado, facilitado, mas eu acho que são trabalhos de parceria e muito do autor também, né? Que às vezes estuda, inclusive, nós temos muitos poetas hoje que estudam performance, estudam, inclusive, essa ponte aí com as artes visuais também, né? Que tem uma performance de corpo muito forte. Então, tem diversas propostas possíveis para que surjam poesias aí trabalhando performance. E hoje, para completar aqui o nosso ciclo pelo mundo da edição poética, caiu um cometa no mundo, né? O vírus, cometa, Covid. Como que isso está afetando não só a leitura, né? Mas toda a vida dos poetas? Quer dizer, o que a gente pode pensar, o que a gente pode fazer para manter as editoras independentes acima d'água, né? Durante esse período, para que elas continuem vivas agora, que parece que nós vamos começar a viver, e os poetas, né? Quer dizer, o cara já estava difícil ganhar dinheiro e pagar as contas no mundo normal, com todo o cenário político e ainda o vírus, o que fazemos? É divertido isso, porque tem muitas coisas, são muitos desafios, são muitos desafios. Você estava falando isso, estava lembrando que outro dia eu estava falando com o Braulio Tavares, o escritor que estuda ficção científica e tudo mais. Daí ele brincou, ele falou, cara, eu sou escritor, eu só soube do isolamento social 2 semanas depois pela mídia. Eu estou aqui em casa escrevendo e nem percebi nada para mim. Mas mudou tudo, né? Eu acho que assim, é muito raro, são muito poucos escritores brasileiros que vivem de dias autorais. A maior parte do escritor vive de fazer evento, seja palestra, seja leitura e tudo mais. Isso acabou, né? Isso vai demorar para ter uma volta à normalidade nisso. Eu acho que o meio da poesia, a gente viveu isso, assim. A Hilda Hilst é um caso de uma poeta maravilhosa que teve dificuldades econômicas por um período muito grande da vida dela, de uma forma muito injusta em relação à importância e à dedicação dela para a cultura. E o que me preocupa, eu acho que é o mais importante ser pensado, é que eu vejo que nada mudou. A gente não aprendeu nada com esses erros anteriores. A gente não aprendeu nada. Assim, a minha geração, eu olho para ela e eu falo, cara, eu tenho amigos meus, parceiros de geração, que vão passar por dificuldades terríveis. Porque a gente não está criando nenhum cenário de melhora desse ambiente, de construção de soluções de longo prazo, que seja a aposentadoria, seja formas de relação com o mundo,
e tal. Não existe uma ação para isso permanente e isso é uma questão a ser colocada na mesa. A gente tem que refletir sobre isso. Alguma hora a gente vai ter que parar todo mundo e falar, cara, o que a gente quer para a cultura brasileira, o que a gente quer para os poetas? A gente quer que os poetas sempre estejam sem nenhuma rede de proteção. Não tem nenhum motivo romântico para isso. Não tem nenhum motivo romântico para os poetas sofrerem privações, especialmente na terceira idade, quando ficam mais frágeis e tudo mais. Há quanto tempo nossos poetas brasileiros estão envelhecendo e passando fome, de verdade? De verdade, é real, assim, poetas importantíssimos. Eu fui muito amigo do Piva, eu tinha 18 anos de idade, eu fazia supermercado para o Piva, porque ele não tinha comida na geladeira. Um poeta dessa importância, quer dizer, e a gente sabe disso. A gente tem poetas brasileiros hoje de primeiríssima importância que foram despejados, que não tem comida, e assim vai seguir enquanto a gente não conseguir mudar esse cenário. E dá para mudar, assim, dá para criar relações, dá para criar formas, ações para isso. Agora, em termos de urgência, a gente criou uma ação que é um financiamento coletivo para fazer uma bolsa para poetas. É uma bolsa que não é alta, mas é para um sustento imediato. Né? Isso está na benfeitoria, é um projeto que está na benfeitoria.com, chamado Poesia. Né? Vai colocar esses links aqui nos comentários. Legal, maravilha. Porque eu acho que assim, é importante, a gente está conseguindo, a gente vai agora colocar 5 bolsas para 5 poetas. Parece pouco, mas são bolsas duradouras, de 6 meses, a gente der que depois tem 12 meses. É uma forma de ajudar a pessoa a tentar se restabelecer aos poucos. Assim. Eu acho que tem uma questão muito, muito séria sobre isso. Mas isso é um paliativo e é uma urgência. Eu acho que isso também pode ser um aviso dessa obrigação de ter uma pausa para rearrumação nisso também. Quer dizer, sem alongar muito, mas há um tempo atrás eu fui chamado para ajudar a pensar políticas para a literatura pelo Ministério da Cultura, quando isso existia, né? Quando existia o Ministério da Cultura. Na época do Gilberto Gil, né? Isso foi na época do Juca Ferreira, na verdade. Era o Plano Nacional das Artes, que foi uma ideia do Juca, quando ele voltou para o Ministério. Ele falou, cara, no nosso primeiro Ministério foi muito voltado para a cultura, no sentido amplo, antropológico. As artes, as linguagens artísticas ficaram muito desprotegidas. Como a gente ia repensar isso? E uma coisa que eu falei, cara, existem coisas feitas no mundo afora que são importantíssimas, que no Brasil não tem um trato usual. E eu usei novamente a referência da Hilda Hilst. Eu falei, cara, uma coisa que a gente tinha que estabelecer é o poeta visitante nas universidades. Sim. Que a Hilda Hilst foi na Unicamp. Foi. E esse tipo Agora, de coisa... você sabe, isso é um convencimento que é político, mas é um convencimento social também do valor do poeta. Porque, por exemplo, quando a Hilda foi escritor residente, artista residente da Unicamp, né, que ela recebia uma bolsa, um salário mensal que era baixíssimo. Agora eu não vou ter de cabeça, mas se for no acervo da Unicamp, lá do SEDAI, né, onde está parte do acervo da Hilda, você tem os contra-cheques, né? Era baixíssimo, era como se fosse um salário mínimo hoje, um pouco mais e tal, né? Então não era um valor. E teve um momento em que isso foi uma celeuma na cidade, como nesse modelo do artista que fica lá mamando vagabundo, governo, vagabundo e tal, marxista. E criou-se uma tensão para a política, para a própria Unicamp, e a Unicamp, num determinado momento, acabou demitindo a Hilda, por conta dessa pressão política. Né? Social. Né? É uma coisa que a Hilda, eu acho que ela deveria receber isso mesmo sem fazer nada, né? Mas ela dava os cursos lá, fazia os cursos, tem várias pessoas que guardam até hoje e narram, o Gutenberg, Medeiros é um, né, que conta da importância desse curso que ele fez, né, na Unicamp com a Hilda e tal, narra os detalhes do curso até hoje, tal, lembra da roupa que a Hilda estava vestindo. Então isso tem um valor incalculável, né, para uma universidade, para um país, para uma sociedade, mas eu sinto que é um convencimento que, lógico que não com esse governo, né, mas com outro governo mais próximo da civilização, eu acho que não é um convencimento completamente impossível, mas na sociedade é um convencimento que ainda está por ser feito, né? Como que se faz esse convencimento? Toda a arte, né? Então, mas é muito interessante, né? Porque você vai pegar, por exemplo, lá nos Estados Unidos, os grandes poetas da contracultura americana, dos beats e tal,
acabaram, sabe, seguiram a vida deles dando aula, sendo formados visitantes em universidades, ou circulando, quer dizer, porque não é só, não precisa ficar parado na universidade, mas a gente não tem um cenário cultural nas universidades, por exemplo, que crie um circuito que possa pagar palestra para poetas eles viverem, porque deram 4 palestras no mês para universidades, sabe? Tipo, e a gente sabe. Não ficar só na Unicamp, né? Ir para entrando para o interior, vai para Ribeirão, vai para Mato Grosso, vai para Rondônia, vai para o Acre, vai indo, volta. Vai para fora do Brasil, na bolsa. Vai para fora do Brasil para levar a literatura brasileira para fora. Isso. Então, a gente pode ter legados de Rimbaud, de Allen Ginsberg, de tantos outros que a gente tem acesso hoje, que a gente conhece, admira a história. Eu fico às vezes me perguntando, e se eles tivessem nascido no Brasil, né? Tudo bem que o Rimbaud teve aí sua história, que ele mesmo decidiu mudar e saiu tão cedo da poesia e tudo mais, mas tem outras grandes trajetórias, como o próprio Ginsberg, Michael McClure. O Ginsberg vendeu o acervo dele por $1 milhão em vida. Né? Tipo, assim, era tão importante para os Estados Unidos a ideia da poesia que tinha um valor real de mercado aquele material. Quer dizer, aquela coisa era visto, tinha uma relevância, uma importância. Eu acho que esse debate é um debate duradouro, longo, mas que tem que ser feito, ele tem que ser iniciado. E eu acho que uma situação de... Incluindo todas essas pautas que a gente estava falando, né, tão contemporâneas, essas pautas identitárias que vão se esbarrar em tudo isso. Porque, às vezes, a pessoa olha um poeta que é de determinado nicho social e que está passando fome, e tem outros poetas de outros nichos que também estão em dificuldade, em situações de risco. E o inacreditável é que de todas, sim, de qualquer lugar tem poetas em situações complicadas. Então, assim, tem que ser algum olhar também que abarque essa totalidade, essa pluralidade. Sim. Mas acho que são desafios, na verdade, de entender que não está nada pronto, que a gente vai ter que construir tudo. Acho que o Brasil deu essa lição para a gente, né? Esse enfraquecimento institucional mostrou que está tudo para construir mesmo ainda. Então, vamos construir. Eu acho que acho que a gente tem historicamente aí, é uma coisa que está se consolidando aí na minha cabeça. A gente tem um enfraquecimento, uma desvalorização histórica, né, da nossa arte no Brasil. Eu vou chutar aí que desde a ditadura, né, durante a ditadura, o fato de que a arte ficou na oposição à ditadura, ela se engajou ativamente no combate, vamos falar assim, ela foi marginalizada pela sociedade, né? Você deixou a arte deixou de fazer parte do tecido social como sendo uma coisa de marginais, e a próprio artista também, que já tem uma natureza meio marginal, meio eu não quero participar disso, eu quero fazer uma coisa diferente, também foi se fechando, e cada vez mais, falo pelo teatro, que eu sou mais do teatro, cada vez mais a peça de teatro é para os seus outros amigos do teatro, né? A dança é para pessoas que são da dança, o cinema é para quem faz cinema, a música talvez menos, né? Acho que então, a gente é que mais se abre. Então a gente fica meio ensimesmado um pouco e também marginalizado. Então a gente precisaria, acho que, recuperar esse valor. A gente falou disso lá no começo, você estava falando disso, né? A sociedade precisa também ler, querer poesia, querer... Mas só para dar um exemplo, assim, eu lembro que um tempo atrás fiz uma provocação, e eu acho uma provocação que a gente tem que pensar, quer dizer, no auge do Ministério Gil e Juca, naquele momento que você tinha um orçamento possível para a cultura e tudo mais, você tinha uma área como a música brasileira, com tal relevância quanto a música brasileira, com tal capacidade de envolvimento da população como a música brasileira, não tinha nenhuma revista de circulação. Isso, sabe, o cinema brasileiro, você tinha orçamento, teatro, sabe, centenas de milhões... Escrevendo e pensando o assunto, né? E apresentando o assunto. Apresentando, como você falou do teatro, né? Entrando no próprio teatro.
quem que está fazendo algum material onde você conheça os principais grupos de teatro do Brasil? Quem está apresentando? O que é o Grupo Galpão? O que é o grupo da Companhia do Latão? Aonde está isso? Ninguém, assim, esses materiais, tudo bem, você tem uma enciclopédia do Itaú Cultural, você tem materiais, mas que são ali para quem está buscando. Eu vou ter que saber e buscar na Wikipédia e buscar na enciclopédia para ler um pouco mais sobre aquela companhia. Mas, assim, você não tem um lugar onde te ensine, te forme sobre o que é o teatro. Circule, né, no chão, né? Circule entre nós pedestres, né? Um projeto que a gente fez, que chegou a ser aprovado, mas depois de troca de governo foi cancelado, e que tinha a ver com isso, a gente conseguiu aprovar um projeto na época do Juca e do Lula, que era uma revista de cultura que seria distribuída para todos os bolsistas de mestrado e doutorado do Brasil, de universidades públicas. Então, quer dizer, era igual a ciência hoje. A ciência hoje conseguia fazer muito isso com ciência, divulgação científica, ou a revista da FAPESP, divulgação científica. Mas era uma formação para a juventude que está trabalhando na universidade, pensando conteúdo e tudo mais, receber todo mês uma revista que vai falar sobre o que está acontecendo no teatro, no cinema, na música, na literatura, no Brasil, e de uma forma informativa, sabe? De divulgação cultural. Assim como tem a divulgação científica, pensar a divulgação cultural, pensar a importância desses veículos. Isso é uma coisa que foi ao mesmo tempo, eu queria colocar também, quando você estava falando, né, da ditadura para cá, que tem toda essa questão da arte brasileira. Recentemente, o Museu de Arte Contemporânea de Barcelona fez uma mostra que contava com uma linha do tempo mundial de revoluções na arte. Dessa linha do tempo, que devia ter umas 50 entradas mundiais, 6 ou 7 eram brasileiras, e era o país que mais tinha entradas, com entradas como a Tropicália, como o neoconcretismo, antropofagia. Então, assim, você tem de artistas brasileiros que estão fazendo transformações mundiais na arte, o maior número de entradas. Então, assim, ao mesmo tempo, como que pode essa arte tão potente, que revoluciona tanto a linguagem em vários sentidos, na música, no teatro, na estética, nas artes visuais, transformando esse lugar mundial de pensamento tão avançado, tão aprimorado, tão pouco valorizado por nós aqui no Brasil, né? São coisas muito sérias para a gente pensar e construir, né? Sufocado, né? Você falou tudo aí, tudo anos 50 ali, né? 60. Anos 20. Foi um período de turbilhão, mas né? é isso, né? Dos 20 aos 60 a gente fez blá. Você pegou bem também. E tem a ver com a educação, né? Porque, assim, tipo, quando você vai estudar a Tropicália e vê que tem tudo a ver com a Universidade da Bahia, do Edgar Santos, com a Lina Bobardi, com o Corrotter, com os Betac, quer dizer, com toda a turma, assim, com a vanguarda mundial lecionando e dando aula lá, instigando essa turma toda a criar. E quanto isso repercute de forma absurda na cultura depois, você vê que tem uma... E ao mesmo tempo, para fazer uma provocação, daí a provocação complicada, tem a imensa expansão universitária dos anos Lula. Cadê a cultura nela? Quando você tem aquela imensa expansão universitária, qual foi a inserção da cultura nela? Não tem um auditório em nenhuma universidade, não tem uma livraria em nenhuma universidade, não tem nenhum teatro, não tem, sabe, não foi pensado, em nenhum instante se pensou o quanto a cultura era importante para existir num espaço universitário. E, de novo, também esse movimento atual, né, como você bem colocou aí, essa reverberação dos anos 50, 60, hoje todos esses jovens que vão discutir poesia indígena, literatura negra no Brasil, vão discutindo esses afluentes todos, vão bater também nessas artes aí, e talvez saiam coisas novas, talvez não, com certeza. Vão surgindo coisas novas a partir dessa reverberação que é o próprio Brasil, né? Ainda mais colocado dentro de uma panela de pressão, como está sendo colocado agora, mas que eu espero que não nos sufoque antes de que saiam criações brilhantes desse caos. Vamos esperar que cozinhe, né? Em vez de explodir. Beleza. É isso? É isso, pô. Muito obrigado aí, pessoal. Um prazer. Obrigada, ótima conversa. Pô, foi muito bom, a gente se empolga, né? Falando de tudo isso. Foi um papo delicioso, muito bom. Adorei. Acho que quem está assistindo também adorou. Também acho que a gente tem muita coisa ainda para construir, mais coisas juntos. É um papo que começa aqui
e que se desdobrará, espero. Queria agradecer mais uma vez ao Sérgio Com e à Ana Simonassi, ao Daniel Fuentes, ao Renato Musa, que sou eu. Falar que eu esqueci de falar lá no começo, que eu estou usando aqui a nossa camiseta da Gingas. A Gingas que produz camisetas, está produzindo as camisetas da Hilda Hilst. Que lindo. Entrem lá no site da... A Gingas é uma rainha vai africana. Estar aqui embaixo. Vai estar aqui embaixo, uma rainha linda. africana que se rebelou contra a ocupação, acho que em Angola, se não me engano. Angola. E, enfim, gente, muito obrigado mais uma vez e até o próximo Tentáculos.